Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de formação bíblica. Hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças, o coração do Evangelho, onde Jesus revela o caminho da verdadeira felicidade. São palavras que tocam no íntimo do ser humano, mas que também exigem conversão profunda. Para isso, vamos refletir sobre o texto do evangelista São Mateus, no seu capítulo 5, versículo 1 a 12. Também ao evangelista São Lucas, no capítulo 6, 20 a 26. Apresenta essa mensagem sempre atentos às diferenças que revelam o texto de cada evangelista, suas comunidades, o sentido pastoral para a nossa época. Teremos aqui Parrar como apresentador, Fábio, exegeta de Mateus, Gilberto, exegeta de Lucas, e André como comentador pastoral. E juntos vamos tentar entender o que Jesus quis dizer e o que isso significa para nós hoje, nos nossos dias. Para começar, como os textos das comunidades de Mateus e Lucas influenciam as diferenças entre as bem-aventuranças? Convido aqui o exegeta Fábio Timóteo que toma o pódio para dizer. Então, Barracos, ali Mateus, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus subindo a montanha, assim como Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei. Só que aqui Jesus Cristo não recebe a lei, ele é quem proclama a lei. Ele é o novo Moisés, mas também o próprio legislador. O Messias, o Verbo encarnado, o divino. Em grego, a gente vê que bem-aventurança, ou bem-aventurado, makarioi, significa aqueles que são felizes, aqueles que são abençoados por Deus. E, então vemos que é uma felicidade que não depende da circunstância externa, mas sim daquela relação profunda que a pessoa tem com o reino de Deus. E então Mateus escreve de uma maneira que não depende da circunstância externa, mas é aquilo que tem uma relação interna, profunda, com o reino de Deus. Então a gente vê que quando Mateus nos faz todas as colocações nas bem-aventuranças, a gente observa que é algo que foi dirigido a uma comunidade cristã judaica, lá nos anos 70, 80, depois de Cristo, marcada pela busca de um novo código ético espiritual. Então, aí você vê que é o Jesus Cristo que é o novo Moisés. É ele quem proclama a lei do reino no monte. Destacando então assim as virtudes como humildade, aqueles que são pobres em espírito, as pessoas na sua mansidão, os valores que os discípulos de Jesus Cristo devem ter dentro de si e viver como Cristo, com esses valores. Essa ética moral cristã que Cristo mostra na bem-aventurança, viver dentro do coração. Bom, boa noite, né? Todos nós, mas Lucas, no capítulo 6, traz uma versão semelhante ao que você, Fábio, acabou de colocar para nós aqui.
conhecida como o Sermão da Planície. Lá Jesus fala de 4 bem-aventuranças, de 4 ais, mostrando o contraste, né, entre valores do reino e valores do mundo. Enquanto Mateus fala em pobres em espírito, Lucas simplesmente fala de pobres. Ele já bem enfático, né, nesse sentido, digamos. É a mesma verdade, podemos colocar assim, mas com ênfase diferente. Mateus, no seu texto, fala de uma atitude interior, quando ele afirma esse termo, pobres em espírito, né? Já Lucas fala da realidade concreta, né? O ato em si, né? Na realidade concreta. Lucas dirige a comunidades mais pobres, vulneráveis, enfatiza a questão do aspecto social. Suas 4 bem-aventuranças e 4 ais se complementam para anunciar a inversão de valores mundanos, denunciar a injustiça social, né? No pobre de Lucas ecoa o profetismo do Antigo Testamento. Verdade. Só para a gente entender um pouquinho melhor, esses ais de que se falou há pouco funcionam como contraponto para as bem-aventuranças. As bem-aventuranças mostram quem é feliz aos olhos de Deus, mesmo quando o mundo ainda não entende. Os ais mostram quem parece feliz aos olhos do mundo, mas está espiritualmente em perigo. É uma estrutura de contrastes bem típica dos profetas, especialmente Isaías, Amós, Jeremias, que usavam o ai como uma forma de denúncia moral e espiritual. Agora, no versículo 3 de Mateus, no capítulo 5, né, ele nos mostra, nos indica aquilo que Cristo nos fala. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí o termo grego, correspondente, hipokos, ele indica a pobreza, o pobre absoluto, o mendigo, né? Aquele que realmente possui nada, né? E quando ele se refere ao espírito, ele mostra do que se trata ali de uma atitude interior, como já falei anteriormente, de dentro do coração, interior do coração, para fora, né? Então é uma vivência que parte do meu coração, da minha humildade, da minha pequenez diante de Deus. Não é uma pobreza material em si que ele se refere, mas é o reconhecimento da pessoa como totalmente dependente de Deus, porque essa pessoa sem Deus nada é. Por isso que é pobre no espírito. É interessante. Já Lucas, por outro lado, né, do seu ponto de vista, no versículo 20, coloca que Jesus diz apenas: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui o foco é mais social e profético. A gente pode ver dessa maneira. Jesus consola os que sofrem opressão e pobreza real. O contraste com os ricos é um anúncio de um reino que inverte a lógica humana. Então, aproveitando o que vocês falaram, a gente pode dizer que Mateus e Lucas se complementam, né? Um fala da pobreza do coração, o outro da solidariedade divina para aqueles que são pobres, concretos. Sim. Né? Ambos nos convidam à mesma atitude, a um desapego, a uma confiança total em Deus. Perfeito.
Aí, dando sequência, André, no versículo 4, Mateus nos mostra que felizes os que choram, porque serão consolados. Aqui, o verbo que está sendo utilizado, ele indica um luto profundo. Felizes os que choram, porque serão consolados. Não se trata aqui de qualquer tristeza. Aqui, mas sim de uma dor de quem sofre por amor a Deus. É aquela dor interna que eu quero me entregar totalmente a Deus. Sabendo que nós temos pecados, pelo próprio pecado, pela injustiça desse mundo também. Então aqui é o choro que atende à consolação divina que está descrita lá em Isaías 61, versículo 2. Você vê que interessante quando nós começamos a analisar os dois evangelhos. São dois evangelhos sinóticos, eles conversam entre si. Coisa semelhante, não é? Lucas tem algo semelhante também, nesse sentido, no versículo 21, quando ele diz: felizes vós que agora chorais, porque rireis. Não é? A ênfase é no contraste entre o agora e o depois. O reino transforma a dor em alegria, porque Deus vê as lágrimas de seus filhos. Puxa, então aqui Jesus promete não ausência de dor, né? Como a gente costuma ver em alguns lugares por aí, mas que Deus se faz presente na dor humana. E essa é a esperança que a gente carrega, uma alegria que vem depois do choro. E dando sequência no versículo 5, no capítulo 5 de Mateus, André, a gente vê que felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mateus retoma aqui, nessa narrativa, o Salmo 37, 11, versículo 11, onde mostra que os mansos são aqueles que confiam plenamente no Senhor, em Deus, e não recorrem a nada que seja relacionado com violência. É a mansidão pura. E a mansidão pura não representa a fraqueza da pessoa. A pessoa mansa não é que ela é fraca, pelo contrário, ela é muito forte. É uma força inata na pessoa pela mansidão que vem de Deus para essa pessoa. É inato, é como a fé. E o termo grego correspondente aqui significa dóceis, os que têm autocontrole, aqueles que têm autocontrole e renunciam à violência. Aí Santo Agostinho também nos ensina que os mansos eles herdam a terra que já possuem. Então, desde agora, ele fala, a paz interior é a mansidão. E na eternidade receberão a nova terra prometida. Então, essa mansidão ela é vivida aqui na terra, de acordo com Santo Agostinho. E São João Crisóstomo explica ainda que o manso, aquele manso, vence, mas vence não dominando, mas sendo livre da ira, da violência, da inveja, né? E São Tomás de Aquino ensina ainda que a mansidão nos torna semelhante ao próprio Cristo. Mansidade, humildade, coração, uma vida de fé, uma vida de oração. É essa a vida do discípulo. Semelhante ao próprio Cristo é o discípulo, aquele batizado. Assim, a terra que nós vivemos não é um território hoje, mas é a herança do reino de Deus. Aquilo que Deus dá
a quem se entrega incondicionalmente a Deus, sem violência, mas no amor, na fé, na caridade. Você vê que interessante, né? Esse trecho específico, Lucas não traz, né, essa bem-aventurança, esse trecho específico. Isso mostra algo que é bem interessante, né? Isso mostra que cada evangelista seleciona as palavras de Jesus, não é? Segundo a sua intenção teológica, cada um deles. Mateus, nesse sentido, então, quer formar discípulos que vivam a justiça do reino. E a mansidão é central nisso, não é? Pois é. E essa mansidão, pelo que falou o Fábio, é força sob controle. Não é ser fraco. Eu tenho força, mas eu a controlo. E como que eu a controlo? Com Deus. É a virtude de quem não precisa dominar os outros, porque já se deixou de ser dominado por Deus. É mesmo. E no versículo 6 de Mateus, ele mostra: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça, aqui, não se trata especificamente de uma justiça social, algo legal, jurídico, nada disso. Mas aqui é a retidão diante de Deus. A fidelidade às coisas de Deus. É a fidelidade àquilo que Cristo coloca nos Evangelhos. É desejar o reino tanto quanto temos fome e desejamos o pão, né? O comer, né? Então, é muito mais profundo. Pois é, Lucas, no versículo 21, fala o seguinte: felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados, né? Aqui, claro, Jesus, né? Falando dentro do Evangelho de Lucas. Ele se refere, nesse sentido, à fome literal. Ele está referindo aqui a uma fome literal mesmo. Mas também simboliza todos os que esperam a justiça divina. Isso é importante a gente também ter em mente, né? A gente tem que uma nota disso também. O saciar-se podemos dizer, o banquete do reino, não é? Em ambos os casos, a gente percebe que é o anseio por um mundo mais justo, né? Começando sempre dentro de nós. A verdadeira fome que o cristão deve ter é aquela de Deus e de sua vontade. Em Mateus, versículos 7, 8 e 9, a gente vai ver, né, que essa fome ela é fundamental quando Cristo mostra que felizes os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Essas três bem-aventuranças mostram para nós a vida interior e que o discípulo tem que buscar viver. Ele tem que ter a fome, como mencionou André, para viver esse tipo de vida que Cristo nos mostra. Esse é o discípulo. A misericórdia, no caso aqui, é o reflexo do coração de Deus que está em nós. Nós, como sendo igreja, templo do Espírito Santo pelo batismo, temos essa oportunidade de buscar essa misericórdia em todo momento, vivendo como discípulo de Cristo. Então, a pureza de coração, ela mostra para a gente a integridade, né, que temos que viver diante de Deus, a retidão, mas não o contrário, essas vidas que vivemos por aí, uma vida dupla, né, pecadora.
E os pacificadores, que menciona naquela passagem, são aqueles que agem para restaurar, ou implementar, ou levar o Evangelho e a comunhão com Jesus Cristo. Sim. Nesse sentido aqui, Lucas não traz essas, mas todo o seu evangelho mostra Jesus como misericordioso por excelência. Não é? A gente pode pensar, por exemplo, para exemplificar esse pensamento de ser Jesus misericordioso por excelência, quando Lucas, escritor sagrado, escreve, coloque aqui no Evangelho a parábola do bom samaritano e do filho pródigo. É bonito ver como Mateus mostra para a gente esse retrato moral do cristão, que é misericordioso, é puro e é construtor de paz, o verdadeiro Filho de Deus. E aí na sequência, André, a gente vê os versículos 10 a 12. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguirão os profetas que vos perseguiram. Essa é a coroação, o que finaliza, fecha a bem-aventurança, as bem-aventuranças. Então Jesus anuncia aqui que temos que buscar seguir o reino de Deus, e ao buscarmos e vivermos, seremos perseguidos. Gerará perseguição. E todo aquele discípulo de Jesus Cristo, como os profetas e como o próprio Cristo, Jesus Cristo, foram perseguidos. E os discípulos novos serão perseguidos. A gente vê que os discípulos participam do destino dos profetas e do próprio Cristo. Lucas traz algo semelhante nos versículos 22 e 23, onde diz: Felizes sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome como coisa má, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Pois era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas logo depois vem um contraste. Mas ai de vós, ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estão fartos, pois passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, pois ficareis de luto e chorareis. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Ou seja, a gente vê aqui uma inversão de valores bem radical. O que o mundo chama de fracasso, quando olhamos para esse texto, a gente percebe isso. O que o mundo chama de fracasso, aí Deus chama de bem-aventurança. Isso aqui é interessante. Pois é, essa é a lógica da cruz. A perseguição é a confirmação de que estamos no caminho certo, porque seguimos o Mestre que também foi perseguido. Desta forma, encontramos a fusão dos dois evangelhos sinóticos, que foram bem comentados aqui, das bem-aventuranças, que também nos traz, de certa forma, uma consideração de um coração da mensagem do próprio Cristo, que é Jesus, o verdadeiro retrato do reino de Deus, que é um reino que se vive também de ação e ao mesmo tempo chamada a cada um de nós a transformar a própria sociedade. Não basta a gente rezar, mas também devemos olhar as coisas da sociedade
E isso mostra a moralidade, a ética e a fé que coopera nas obras. Elas não são apenas palavras de consolo, que a gente pode entender, né, como um consolo que Jesus traz para só dar um moralismo parado, mas é uma verdadeira vida que nos desafia e ao mesmo tempo nos interpela, cada um de nós que somos cristãos e todo ser humano é interpelado no coração de Jesus, porque é um valor, é uma atitude que cada missionário, cada discípulo, cada batizado, cada cristão deve viver. E aqui encontramos o centro nevrálgico, né, do Evangelho, o núcleo total da vida cristã, que deve ser vivida e expressada no amor, na simplicidade, com profundidade no projeto de Deus, com a própria humanidade. Agora, passo a palavra para o nosso comentarista pastoral, para que nos ajude a atualizar esse chamado nos nossos dias de hoje. Bom, a gente percebe que as bem-aventuranças mostram o rosto de Cristo e nos convidam a ser outros Cristos como Ele no mundo. Em Mateus, são um caminho de transformação interior, convidando a humildade, pureza de coração, sede de justiça, como falou o Fábio há pouco. Em Lucas, como falou Gilberto, soam como voz dos profetas, desestabilizando aquelas falsas seguranças e convocando a gente à solidariedade, à justiça concreta. Dessa forma, viver as bem-aventuranças hoje significa a gente unir o coração à misericórdia de Deus e as mãos ao serviço dos irmãos, seja pela acolhida daqueles que sofrem, pelo compromisso social ou pela superação do individualismo. Elas nos desafiam também no cotidiano digital, onde tantas vezes falta escuta e falta compaixão, falta verdade. É assim que cada discípulo se torna sinal do reino, proclamando sempre pelo testemunho o caminho da verdadeira felicidade. Bem, disse o Fábio, assim como André e Gilberto, né? E nessa reflexão muito interessante, que é uma reflexão de certa forma inédita, né? De pensar de bem-aventurança. Por isso, lembremos que agir conforme as bem-aventuranças é seguir o próprio Cristo. Sim. Afinal de contas, elas são a constituição do reino, né? Um espelho para a nossa vida espiritual e pastoral. Não basta a gente conhecer o texto, é preciso se deixar moldar por ele e mudar completamente. Neste dia de Pazão, que possamos também nós viver como bem-aventurados, com o coração do reino de Deus. E lembremos sempre que a verdadeira felicidade não é a ausência que a gente tem, ausência de dor, mas é uma presença real de Deus que se encarna e vive conosco, experimenta e se solidariza o nosso sofrimento e nos dá um testemunho verdadeiro. Por isso, para finalizarmos nessa nossa apresentação, é uma apresentação extrema que, de certa forma, nos comove e ao mesmo tempo nos convida, e era impossível a gente não partilhar, terminar o ano sem partilhar as bem-aventuranças. Este momento convida a cada um de vós que nos coloquemos como filhos de Deus, e somos chamados filhos de Deus porque Ele nos ensinou que temos um único Pai, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta página, e pedimos que cada um de vós nos acompanhe várias vezes, né?
Então, é uma grande alegria, né? Terminar este ano com nossa apresentação. Não esqueça de dar o like também, né? E dar o like, sim. Então é isso aí, pessoal. Compartilha também. É isso. Compartilha. Muito bem, muito obrigado aí a vocês. Um forte obrigado. abraço. É isso aí. Aí, estamos juntos.